estamos aqui em mais um episódio de podcast Mente Exponencial. E quem será a mente exponencial da vez? Hã? Você sabe quem é? É ele, o meu amigo. Como é um privilégio dizer meu amigo. Ele que é advogado há mais de uma década e meia, vamos dizer assim. Ele que é esposo da Karina, pai da Lívia, da Sofia. Ele que é da Zona Leste de São Paulo, natural de São Paulo, vive em São Paulo e vai trazer para a gente muitos insights da experiência de vida dele, como pessoa, como ser humano, como advogado e como meu amigo, Dr. André Luiz Oliveira. Doutora Simone, que prazer enorme estar aqui com você, dividindo essa mesa, esses microfones, participando do teu podcast Mente Exponencial. Você sabe que desde a primeira vez que eu te conheci, eu tenho lá o potinho de café para lembrar de você, porque é um orgulho ter a tua amizade, fazer parte dos teus projetos. É sempre uma acolhida estar junto com você, e aquele potinho de café me lembra a tua trajetória, os teus desafios, as tuas conquistas. Então toda vez que eu fico ali meio borocochô, meio chateado, eu olho para aquele café, peraí, preciso da força da Simone aqui. É verdade, o André, ele reforça isso. Sempre que ele tem a oportunidade, ele reforça isso. Que ele olha para algo e ele busca ali a força que ele precisa ter. Ele fala que ele quer ter a força que a Simone tem. E eu falo para vocês, eu gostaria, e eu trabalho o meu interior, a minha mente, para alcançar um dia essa serenidade que o André tem. Vocês perceberam como ele fala pausadamente, com uma calma, ele transmite calma. E no início, quando eu conheci o Dr. André, lá em 2022, 2022. eu olhava para ele e dizia assim, mas ele é advogado mesmo? Porque eu achava, até ali, olha só, 3 anos, e eu ainda tinha a mentalidade de que advogado era aquela pessoa que brigava pelos direitos do outro, era aquele que vivia correndo de um lado para o outro, agitado. E quando eu descobri que não era, foi na pessoa do Dr. André. Ele que hoje vai trazer para a gente insights, estratégias e vai transbordar aqui nesse mente exponencial. Como, doutor André, você consegue se manter dessa forma, trabalhando 16 anos na vida jurídica? Conta o segredo para a gente. Olha, Simone, eu tava brincando com você um pouquinho antes, né? Já posso aposentar, 16 anos, brincadeira à parte. Assim, ao longo desses 16 anos, a gente já fiz diversos processos, sempre tive ali o meu escritório. Pouco eu trabalhei para os outros, em outros escritórios, né? Muito pouco, mas 95% sempre foi com o meu escritório. Então, eu sou empresário, sou empreendedor jurídico já há muito tempo, né? E é sempre um desafio, aquele desafio de você começar a sua carreira, de você angariar clientes, montar uma carteira de clientes, começar a ter resultado. Então, nessa trajetória, a gente comete muitos erros, misturar a conta, pessoa física com a pessoa jurídica, né? Ah, erros de cobrar mal, né? De não fazer contrato, enfim, uma infinidade de erros que acredito eu que todo mundo, exceto os que estão aqui acompanhando o podcast, né? Porque ele acompanha e já começa certinho, Já já começa a começa como ser. deve ser. Então, como na minha época não tinha uma doutora Simone, não tinha um mente exponencial,
não tinha uma mentoria, mãe. Então, a gente comete muitos erros. Mas são esses erros que nos faz crescer, É verdade. que nos faz acertar, que nos faz mais forte. É bem isso mesmo, é verdade. Eh, eu sou jovem advogada e também não comecei do jeito certo. Você sabe, André, que o meu CNPJ mesmo, de sociedade unipessoal, registrado na ordem, o CNPJ mesmo, ele foi criado em 2022. Ou seja, eu já advogava, mas tributava tudo na pessoa física. E eu nem sabia que eu sozinha podia abrir um escritório, registrar no CNPJ. Eu achava que era totalmente diferente. Mas, com o convívio com pessoas diferentes, o acesso a pessoas como você, que chega e explica, olha, faz assim, vai por esse caminho, por aqui é mais fácil, por aqui é mais seguro, você vai pagar impostos? Vai, mas você vai ter a segurança jurídica de estar fazendo a coisa do jeito certo. Então, eu precisei trabalhar a minha mentalidade para ir lá, registrar um CNPJ e dizer assim para o meu cliente: olha, eu emito nota fiscal. Porque até então eu entendia que eu não precisava emitir nota fiscal para o cliente. E que eu ia faturar na pessoa física mesmo e estava tudo bem. Mas eu fui crescendo, tendo a oportunidade de conviver com pessoas assim como você, que já estava lá e que já ajudava outros advogados a também passar a crescer da forma correta. E comecei a fazer diferente. Mas essa calma, essa tranquilidade que ele tem, eu ainda busco. Você veja que ele disse, ele já atua há 16 anos. Ele já errou, ele já acertou. Hoje ele direciona advogados também na gestão dos escritórios. Hoje ele é um gestor jurídico. Foi professor também de universidade, né? Professor, autor de livros, Isso. palestrante. Olha, então, perceba que ele é tudo isso e continua na serenidade André Luiz de ser. Agora, o doutor André, além de ser um previdenciarista renomado, ele atua no trabalhista de forma espetacular. Ele também abriu um campo, né, no seu escritório, Sim, do direito condominial, exatamente. transformando vidas agora no direito condominial. E a gente vai trazer um pouco do que é o direito condominial e de como o doutor André está atuando nesse campo. Fica à vontade. Se me permite, Simone, só voltar um pouquinho na questão anterior. Fica à vontade. A pandemia foi um marco ali, um ponto de virada para muita gente, né? E o meu escritório, comigo, não foi diferente. Por quê? Até antes da pandemia, a faculdade acaba nos ensinando ali a parte técnica, mas não ensina o advogar propriamente. Então a gente sai da faculdade com uma falsa sensação de que a gente é o super-homem da advocacia, né? A mulher maravilha da advocacia. Ou seja, que vai chegar o cliente, você vai ali atender, vai entender o caso dele, aplicar ali as leis e vai sair o resultado lindo e perfeito. E eu fiz isso por muito tempo, acreditando ser este super-homem, né? E a pandemia veio para mudar este conceito, que me fez procurar grupos de mentorias, que isso aí mudou, foi a chave que fez eu pensar diferente. Tanto é que eu estou igual você. O meu CNPJ só foi sair nesse período, em 2022. Antes também não tinha CNPJ. Foram esses grupos de mentoria que me fizeram enxergar uma advocacia diferente,
que me fizeram a me enxergar como um gestor, né? Então, essa mudança de mentalidade veio justamente quando eu comecei a frequentar grupos, quando eu comecei a conhecer pessoas. Antes nem sequer fazia parte de alguma comissão da ordem, agora já faço parte de comissão da ordem, já me aproximei. Antes mal tinha redes sociais, minhas redes sociais eram engraçadas, parecia o diário oficial, ou seja, o que postava lá no perfil do STJ, do STF, do TJ, eu só ia recompartilhando, né? Republicano. Essa era a minha mentalidade de rede social. Hoje não, hoje já tem algo mais dirigido para um público-alvo, para quem eu quero atingir. Já falo de uma forma diferente, já faço live, podcast. Então, muita coisa mudou desse período da pandemia e acredito que com muita gente também isso aconteceu, né? E, inclusive, depois disso veio essa mudança minha de área de especialização. Porque a gente já há algum tempo defende essa questão do advogado, dele ser especialista, dele parar de ser aquele clínico geral, de atuar em todas as áreas, porque quem faz tudo acaba fazendo não tão bem feito assim, né? E o ano passado eu fiz a fusão do meu escritório. Nesta fusão, uma das sócias já atuava na área de previdência trabalhista e eu, como um bom cavalheiro, né, deixei ela, chegamos num acordo, né, na verdade, dela atuar na parte previdenciária e trabalhista do escritório, e eu fiquei ali, opa, peraí, e agora? O que eu vou fazer, né? E nessa do que eu vou fazer, muitas vezes me socorria você, muitas conversas, de direcionamento, né? E foi através de um processo de uma colega, né, uma amiga que você até conhece, que é a Ana Paula, que ela mudou recentemente para um condomínio, e o condomínio dela veio com aquele pacote completo, cheio de problemas. Problemas com a construtora, problemas com a administradora, problemas com o síndico, enfim, pacote completo. E ao auxiliá-la nesses processos todos, olha, tem uma coisa ali interessante, tem alguma coisa ali. Eu comecei a buscar mais informações, a me interessar mais pela área, pelo tema, e agora, então, já estou apaixonado, né? E fazendo parte de algumas comissões de direito condominial, de associações, participando de um monte de evento de síndico, conhecendo um monte de gente bacana, que era uma área totalmente desconhecida. Olha só. E veja só, ele falou assim que você falou assim que você foi cavalheiro, né? Com a doutora Kelly, né? Doutora Kelly A Mendonça. doutora Kelly Mendonça tem que vir aqui no Já nosso Mente aproveitar, deixar um abraço Exponencial. aqui para a doutora Kelly, para a doutora Núria. Sei. Se eu não mando abraço, elas brigam comigo. Eu deixo andar. E ele, como sempre, cavalheiro. O André, ele direciona a gente assim de tal forma que parece que os conflitos não existem, né? E ele foi para uma área onde a gente sabe que existe muito conflito. Demais. Condomínio. Gente, pensa comigo. 100 famílias. Não estou falando de 100 pessoas. Eu estou falando de 100 famílias, 200 famílias. É muita gente. Então, são muitas pessoas pensando diferente, né? E que, na maioria das vezes, não sabem o direito e também não sabem, desconhecem as obrigações. E tinha que ser você para direcionar isso, né? Com essa calma, essa tranquilidade. E é assim, ele é assim. Eu ligo, André, pelo amor de Deus, eu estou com um problema. Calma, sim, me conta. Eu digo, meu Deus, mas olha, calma. E é assim, gente. É por isso que o doutor André é o advogado exponencial que é, não porque ele não tenha problemas,
mas sim porque ele sabe administrar os conflitos. E, às vezes, é até os conflitos que a gente tem de nós mesmos, né? Sim. Não significa que ele não tenha problema. Porque nem sempre você teve essa clareza de tratar as coisas como você foi lá, ajudar uma colega e enxergar uma oportunidade. Simone, conflitos nós temos internos, né? Internos, externos. Internos, externos. Primeiro que ser empresário já era um monte de conflitos. Já tive um escritório com 22 pessoas ali para fazer a gestão, administração desse pessoal. E já tive momentos ali de ansiedade, de depressão. Finalzinho de 2023 foi um finalzinho meio complicado, meio tenso. Alguns projetos acabaram não dando tão certo. Os resultados esperados não aconteceram. A equipe estava inchada. Então eu precisava ali de uma mudança de comportamento e tudo mais. Me socorri muito através de livros, leituras, o estoicismo me ajudou bastante, a espiritualidade também me ajudou muito, né? As palavras ali contidas nos livros, em algumas músicas, aquilo ali foi acalmando todo esse processo que estava de depressão, de ansiedade, que me permitiu poder voltar a um rumo, voltar aos eixos, né? Então, hoje eu estou bem mais aplumado. Comecei o ano falando para o pessoal lá da equipe lá, ó, eu estou focado esse ano. Então, hoje, esse ano ninguém me segura não, porque esse ano eu estou focado. Então, e isso é interessante porque a gente começa a ver os resultados acontecerem. É isso mesmo. O foco, né? Muitas vezes a gente planeja, mas não foca. Sim. E o foco, ele é indispensável para tornar as coisas possíveis de se concretizar. E outra coisa que eu uso também, que me ajuda muito, é eu me motivar. Por que eu quero tal coisa? E cada pedacinho da coisa que eu quero, que eu conquisto, eu comemoro. Porque se eu começo a comemorar, André, as pequenas coisas, vai juntando coisinhas pequenas que se tornarão grandes. Ninguém começa do grande. Para você ter o grande, para você viver o extraordinário, você precisa começar. Sim. Você precisa construir um muro. Sim, Ele é o castelo começa, a construção do castelo começa onde? Então, naquela pedrinha. Na pedrinha. O muro você constrói a partir do primeiro tijolo. Né? Então, o teu escritório você construiu a partir de uma decisão. Sim. Né? Mudar de nicho, uma outra decisão. E você vai construindo a tua trajetória exponencial. Os clientes enxergam no Dr. André o Dr. André gigante, mas eles não imaginam quantos pedregulhos esse Dr. André gigante tem que passar por cima para se manter. Sim. Né? E o bom é isso. Você continua fazendo. Não pode parar. Não. Pode parar, não. Todos os dias. Sim. A gente começa todos os dias. Até estava conversando com a doutora Eleusa, que está ali fora, né? Ela, nossa, André, você vai todo dia para o escritório? Vou porque eu gosto, porque eu sinto prazer. Mesmo demorando 40, 50 minutos para ir, 40, 50 minutos para voltar, mesmo sabendo que poderia trabalhar de casa, poderia estar ali perto, próximo da minha família, levar uma filha para a escola, buscar a outra. Eu vou para o escritório. Não porque eu não gosto delas, eu amo elas de paixão,
mas eu gosto de estar ali no escritório. Me faz bem É o seu estar ali. momento, né? É o meu momento. Então, a entrada ali tem uma escadaria, né? Então, quando eu chego ali, começa a subir a escada, é como se estivesse renovando para mais um dia. Então, Legal. para mim é prazeroso estar ali. É legal. Fazer o que eu faço, aonde eu estou. É engraçado essas coisas, né, Simone? Quantas e quantas vezes eu passei onde é o escritório e eu ficava olhando, meu escritório ainda vai ser ali. E hoje é onde eu queria que Você fosse. cocriou ele lá? Sim, sim. Que legal. Que legal. Eu vou falar para você. Eu já me perguntei isso, viu, André? O André, ele poderia morar do lado do escritório. Uhum. Poderia. Poderia. Não, ele mora em outro extremo. Uhum. Puxa vida, por que o André vai todos os dias para o escritório? Porque eu sou bairrista, começa assim, né? Eu saí da Vila Matilde, mas a Vila Matilde não saiu de mim. André, você sabe a distância que está da minha casa para o meu escritório? Sim. Ao contrário do André, que gasta 50 minutos para ir para o escritório, eu gasto 5. Isso porque eu sou devagar para andar. 250 metros da minha casa para o escritório. E eu não estou lá todos os dias. Eu sou aquela advogada digital. Eu advogo, eu faço audiência, eu atendo o cliente da minha casa, de onde eu estiver, né? E você me inspira nisso. Tem dias que eu falo, não vou no escritório hoje, não. Aí eu lembro, o André passa 50 minutos para chegar no escritório. Isso se ele não pegar trânsito, né? Se estiver fluindo bem. Se estiver 40. fluindo bem. Se estiver fluindo bem. E por que eu tô aqui às 5 e não vou? Eu vou. Então tem dia que é você que me leva para o escritório, sabia? Olha que coisa boa. Você me inspira. Você diz assim para mim, Simone, levanta e vai fazer o que você faz de melhor, que é trabalhar. Eu me realizo também, André, trabalhando. Pode ser meia-noite, eu me realizo. Me traz calma, me traz paz. Olha, eu queria descobrir onde que é a tua bateria. Porque se olha lá no grupo, 5h30, 6 horas já tem mensagem da Simone de bom dia. E se deixar, é 11, meia-noite. Eu queria saber como é que faz para renovar essa bateria. Eu vou te contar uma coisa. Eu estou colocando mensagens mais tarde um pouquinho. Mas quando eu levo aquelas mensagens lá, eu já pratiquei elas todas antes das 6 da manhã. Eu tenho É certeza. que me policiaram, sabe? Parece aí, o povo fica querendo fazer que nem você aí, não dá conta e desanima. Quem te policiou foi aquela que a gente não pode dizer o nome? É aquela que a gente não pode dizer o nome. Ah, entendi. Aí, o que eu faço hoje? Realmente, eu tenho um ritual, né? E esse ritual eu aplico desde 2019. E que é justo esse que eu compartilhei lá esse mês no grupo da mentoria com vocês, que é o checklist do Milagre da Manhã. Né? Gente, já li esse livro, é muito bom. É extraordinário. Eu leio esse livro todos os anos, tá? E a primeira vez que eu comecei a ler ele foi em 2019. Eu li ele pela primeira vez, preenchi todo o diário e apliquei esse checklist do Milagre da Manhã. E por que eu leio ele todos os anos? Porque cada vez que eu leio, seja o livro físico ou o audiobook, como a gente está fazendo nesse mês na mentoria, eu tenho um insight diferente. Porque eu já tenho uma clareza maior. Eu já penso algo diferente. Eu já ensinei para a minha mente coisas que ela não enxergava antes. Vai se conectando com outras informações, com outras coisas. E como é gostoso você aplicar aquelas 5 técnicas logo pela manhã,
você escolhe o dia que vai ter, você se conecta espiritualmente, você alimenta o seu corpo físico, mental e espiritual, né? E eu sou muito grata por esse hobby que eu tenho. Uhum. Eu vou dizer que é um hobby, porque eu não canso. Eu não canso, eu posso estar cansada como for, fisicamente. Mas se disser assim, escuta esse audiobook antes de dormir, eu escuto. E aquilo ali me renova totalmente. E muitas vezes eu acabo ligando aquilo ali que eu estou lendo, que eu estou fazendo, com alguém. Ou eu me conecto com alguém para transbordar na vida daquela pessoa, ou eu lembro e me vem à mente alguém que com certeza pode transbordar na minha vida. Então, perceba que a intenção é sempre oferecer algo, Uhum. né? Porque quando o André Oliveira compartilha conhecimento, estratégia com a Simone Batista, ele não está ajudando só a Simone, ele está se ajudando também. Sim. Né? E é vice-versa. Eu, a mesma coisa. Então, E tem uma técnica de meditação que é exatamente isso. É muito poderoso, né? Muito poderoso. De você transmitir boas energias para uma outra pessoa. E é o que eu tenho feito. Eu tenho feito muito isso nos últimos dias. E como tem me feito bem. Nos faz muito bem. Né? Eu mentalizo a outra pessoa para que ela transborde cada vez mais e respinga e transborda sobre mim também. É incrível isso. Sim. E é assim que eu vou descobrindo, aos poucos, o que o André Oliveira faz para ser esse advogado calmaria. Gente, ele transmite paz. Eu penso comigo. Muitas vezes eu estou pistola da vida, como diz o outro. Aí, sabe aquela história de pensa como Jesus faria aqui? É. Eu penso como o André responderia a essa pessoa. E levo você como exemplo para muita coisa que eu pratico. E, Simone, vou te falar uma coisa. E olha que esse André aqui é do signo de Escorpião. Não parece? Que o pessoal fala que Escorpião é mais, né, enérgico. Não, não parece. É um jeito, né, Simone, que eu descobri de poder lidar com as coisas. Não quer dizer que eu não tenho brio. Pelo contrário, brigo pelos meus clientes, sim. Defendo os interesses deles. Só que esse meu jeito me faz, muitas vezes, enxergar aquilo que as pessoas, às vezes na força do ódio, não vão enxergar. Porque elas estão tomadas ali por um sentimento que não lhe dá muitas possibilidades. E quando eu desta forma, acabo ensinando outros caminhos, acabo enxergando outras vias, falo, vamos fazer assim, calma, não é o momento de agir. Às vezes o cliente fica até bravo, né? Pô, doutor, não vai fazer nada. Calma. Tem um momento certo, tem um procedimento certo, tem a hora certa. Daqui a pouco, aí a gente aplica o que precisa ser feito lá no momento certo, aí vem o resultado. É bem isso. A própria escritura fala que para tudo tem seu tempo e para cada coisa o seu momento. Né? E nada melhor do que a gente viver nos princípios, né, das escrituras sagradas. É bíblico. E você viver isso demonstra o que você pode oferecer para o outro. Né? O que podem esperar de você. André, eu sempre escolho um livro ou uma citação que me faz conectar ou lembrar da pessoa. Uhum. Né?
O livro que me conectou a você, o livro que eu enxerguei você no livro, foi O Mito do Empreendedor. Mito do empreendedor. O Mito do Empreendedor me fez enxergar muito você, porque você já vinha há muitos anos à frente, liderando equipes, atuando, e eu tinha certeza que você conduzia as coisas com maestria. Não que não pudesse melhorar a cada momento, a gente sempre pode melhorar. Mas uma frase que me impactou, e eu vou fazer as minhas conclusões aqui com ela, agradecendo a você essa oportunidade, dizendo para você que a sua amizade, para mim, é muito importante. Por mais que nós estejamos fisicamente próximos, muito pouco, né? Mas de forma virtual, de forma mentalizada, saiba que você está na minha vida todos os dias. Eu sou muito grata e você recompensa por grupos que eu já pertenci, por pessoas com quem eu já andei, porque foram através desses momentos que eu tive o privilégio de te conhecer. E dizer para você que você me ensinou que advogar não é brigar. Você me ensinou exatamente que a harmonia, ela não é ausência de conflitos. Que, na verdade, a harmonia, ela é muito mais uma habilidade de lidar com os conflitos e fazer justiça do que propriamente brigar. Eu aprendi isso com você. E eu sei que eu tenho muito que me adaptar, mas acredite, eu modelo você em muita coisa. Você é um exemplo, não só para mim, mas eu acredito que o Dr. André Luiz Oliveira, ele é um exemplo que deve ser seguido para muitas pessoas. Não só para pessoas no geral, não só para advogados, mas acredite, esse é um legado que você deixa a sua marca registrada. Eu sou tua fã, cara. Muito obrigado por estar aqui. Gente, viu? que responsa. A responsabilidade, a régua aumentou assim, ó. Você sabe que eu sou seu fã também, torço muito por tudo que você faz. Você pode me chamar para ir carpir lá o terreno lá que você construiu a E casa aí é de... com o doutor Ailton. Cê- Carpir não é comigo, não. que o que você me chamar, você pode contar sempre comigo. Eu acho que assim, a questão da amizade, nossa, tem esse lance da distância. Confesso para você que às vezes eu tenho uma certa dificuldade de relacionamento. Tenho muito poucos amigos, mas eu acho que a amizade verdadeira é quando a gente se encontra. As poucas vezes que a gente se encontra, é como se o tempo não tivesse passado. Verdade. Né? É sempre essa mesma alegria, essa recepção calorosa, essa vontade de querer dividir. Então, isso me deixa muito, muito feliz. É um prazer enorme, foi um prazer enorme participar, dividir aqui com o seu público, esse bate-papo. A doutora lá estava perguntando, né, lá fora, doutor, o que você vai falar? Não sei, o que a semana perguntar, a gente conversa, bate papo. É que aqui é assim, a gente não combina nada. E é gostoso assim, né? Tem que ser assim, É né? como se estivesse assim na sala de casa, só faltou aqui a xícarazinha de café, as bolachinhas, as broazinhas, né? Mas do resto, só tenho que agradecer e conte comigo sempre. Qual que é a tua rede social, André? Deixa aí para o pessoal te seguir. Todas as minhas redes sociais têm a mesma descrição. @André Luiz com Z, Oliveira ADV. Então, essas redes você vai encontrar Facebook, Instagram, YouTube, TikTok. E onde tiver rede social, é essa aí. E é isso, pessoal. Assim nós encerramos mais um episódio do Mente Exponencial Podcast. Aqui
você vai ter o privilégio de conhecer cada vez mais pessoas que estão dispostas a agregar e transbordar na sua vida. Advogados de mentes exponenciais que ultrapassam barreiras e constroem o seu legado. E você também pode participar dessa comunidade, porque ser exponencial basta ter decisão. Se você quer ser exponencial, você decide ser exponencial, porque a mente ela é treinável. Vem treinar a sua mente com a gente, aproveita, curte, compartilha esse vídeo, comenta aqui qual que foi o seu principal insight, manda para o seu amigo, traz mais pessoas aqui para que possa nos assistir. E, com isso, a gente vai divulgando um trabalho e oportunidades para outras pessoas. Porque ser exponencial e ter uma mente que pensa fora da caixinha é para você também.